Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto este voo, este papo, que hoje tem um assunto extremamente importante. E quem ouviu os episódios mais recentes aqui do Plano de Voo já sabe que estamos falando sobre a retomada dos negócios gaúchos após a enchente que causou tanto estrago no nosso estado no final do mês de abril e praticamente todo o mês de maio. Nós já trouxemos especialistas que falaram sobre gestão e organização das finanças, acesso a linhas de crédito e também como ficam os prazos de tributos para o MEI. Já fica o convite aqui para você que ainda não viu esses episódios, dá uma olhadinha na nossa playlist que tem muito conteúdo para te ajudar nesse momento que ainda estamos enfrentando. E hoje nós vamos falar sobre a retomada do varejo aqui no estado. Temos bastante tema importantíssimo para falar sobre isso. E eu tenho aqui alguém que entende muito sobre o varejo, não é mesmo? Fabiano Zorteia. Obrigada por tu estar aqui em mais um episódio do Plano de Voo. Fabiano, que é coordenador aí do varejo no Sebrae RS, que com certeza tem boas dicas para trazer para os nossos empreendedores e empreendedoras. Pô, Ali, muito bom estar aqui mais uma vez, né? No nosso Plano de Voo, querido Plano de Voo. Nossa, 192 edições, é muita coisa, né? Em pouco tempo. E um prêmio, merecido, super merecido. Então, obrigado por me receber mais uma vez. E sim, a gente tem bastante coisa para falar sobre essa retomada, né? O varejo quer e precisa retomar o quanto antes. E quem sabe a gente consegue compartilhar alguma dica que possa ser útil para nossa audiência. Eu tenho certeza. Então, como a gente vem falando, né, assim como os outros setores do estado, o estado inteiro foi atingido, né? Fala-se em mais de 96% dos municípios que de uma forma ou de outra foram atingidos. O índice de confiança dos empresários do comércio gaúcho está em um patamar semelhante a 2021, quando ainda vivíamos a pandemia. Esses dados eles são medidos pela FEComércio e foram divulgados agora, no dia 5 de julho. Mas, apesar de terem sido divulgados agora, esses números foram levantados lá no começo do mês de maio, quando estávamos, né, Fabiano, num auge dessa tragédia climática que ainda vivemos. A gente ainda parece que está no início de maio, né? Mas que ainda estamos vivendo naquele momento. Tu é um cara que trabalha com varejo há muito tempo, é um apaixonado pelo varejo, como a gente já contou aqui, vocês que nos acompanham sabem. Eu queria te ouvir a tua percepção para esse momento. Tu já sente que estamos num momento de retomada ou ainda estamos num momento de um cenário não tão otimista? Então, Ali, acho que a gente ainda está num cenário não tão otimista para uma maioria. E acho que a gente está num cenário mais otimista para uma parte. A gente fez uma pesquisa recentemente, a gente falou com 16 mil varejistas no estado e a gente viu que tinha 50% pessimista, 30% neutro e 20% entre otimista e muito otimista. Olha, o copo cheio e o copo vazio aí. E eu leio... Meio cheio, meio vazio. Eu leio isso com otimismo, porque é tudo muito recente, né? A gente tem ainda aproximadamente 30% dos negócios, dos varejistas que ainda não abriram, né? Então é difícil esse cara dizer que está otimista, né? E é um número altíssimo, a gente está falando de um terço, né, Fabiano? É muita gente, né? Dos diretamente afetados, que foram, bota lá, 160 mil no nosso estado. É muita gente, né? Claro que a gente tem, desses 160 mil, em torno de 95, 98 mil diretamente aquele cara que a água entrou. Mas tem também uma boa parte que a água não chegou diretamente nele. Ele estava no terceiro andar, mas ele não conseguiu operar. Entrou no prédio, no hall, a rua não estava aberta, faltou luz. Aqui em Porto Alegre é um exemplo, o centro histórico. Muitas empresas não tiveram água dentro das suas empresas, mas ficaram... Tem gente que ficou quase 28 dias sem luz, empresas aqui no centro. É verdade. E eu vejo com otimismo esses dados, por mais que eles não sejam os desejados, eles são realistas, Explica né? Pra gente esse teu otimismo. Porque eu vejo um movimento assim, quando a gente pensa em refazer todo o estado, é uma coisa distante, né? Mas quando eu vou nos lugares gravemente afetados, né? Eu vou
no bairro Rio Branco, em Canoas, na Matias Velho, em Canoas, né, no 4º distrito. E eu vejo que esses 20% dos otimistas que já estão abrindo, já abriram, estão em vias de, estão se organizando, estão com energia boa, estão se cuidando e cuidando dos seus, eles arrastam, em termos de exemplo, os demais que estão por natureza paralisados, né? Eles estão, claro, tudo que aconteceu, muitos deles é casa e empresa, né? Sim. E não, porque tem muito negócio que é junto, né, Fabiano? Exato. Eu vim agora no Uber falando com uma barbearia, né, do bairro Harmonia, em Canoas, e ele estava me relatando, casa dele, empresa dele, casa dos familiares, dos outros familiares, então é uma grande dificuldade aonde tu não tem um apoio imediato. Tu tem que buscar, talvez, de pessoas que tu não conhece ainda. E eu tô percebendo esse movimento nessas comunidades empresariais onde a gente nem se falava. Agora a gente está compartilhando o Lava Jato. E a partir da semana que vem, a gente vai fazer uma ação de marketing compartilhado. E vamos fazer uma live no Instagram, porque a gente está fechado, mas a gente pode vender digitalmente. Então, há uma colaboração genuína, por conta da dificuldade tão extrema e repentina que foi, que eu entendo que esse movimento, onde os 20% otimistas e muito otimistas puxam esses que estão neutros, que não sabem o que vai acontecer ou que já tem uma posição, cara, para esse ano as coisas estão muito difíceis e talvez para os próximos também. Então, o exemplo bom sempre arrasta, né? E eu acho que ele está acontecendo por comunidade. Então, quando eu te digo pensar no estado inteiro reconstruído é uma coisa tão distante, mas eu tô vendo... Parece impossível. Parece impossível, mas eu como tenho contato com grupos de varejistas do estado inteiro, né, por conta da atuação aí dos anos todos, eu tô vendo em Sinimbu, né? Sim, uma cidade que foi em praticamente Guaíba, arrasada. Em Guaíba, em Eldorado do Sul, né, em Lajeado, e a gente vai vendo nos municípios essa movimentação positiva, né, de ajuda, de colaboração. Então, eu acredito muito que esses 20% ao longo das próximas semanas e meses, eles vão se transformando em 40%, 50% e 60%, porque eles vão puxando os demais através de ajuda, de troca. Casa muito com coisas que falamos muito aqui no Plano de Voo, e tu é um cara que sempre fala isso, quando tu tá aqui a gente conversa sobre varejo e outras coisas também, sobre a importância de a gente estar conectado. De o empreendedor estar conectado com outros empreendedores, que às vezes parece um saco, né? Às vezes, tipo, o que eu quero ouvir? O meu concorrente. E vocês do Sebrae têm um olhar muito grande para isso sempre. Sim. É preciso unir, é preciso ter grupo, é preciso troca. Isso que tu tá trazendo agora reforça completamente esse ecossistema de negócios, né? Sem dúvida. O cliente... do nosso cliente, enquanto pequeno negócio, nosso cliente varejista, ele está na sociedade, certo? Sim. Bom, então o que é a sociedade? Né? O que é a sociedade? Inclusive, os negócios que estão na minha quadra, no meu bairro. Inclusive, o meu concorrente, sempre provoco isso, né? Pode ser um grande parceiro de negócio. Pode ser um grande parceiro. Agora, para se unir, comprar em conjunto com menos dinheiro e diluir esse ganho, essa barganha de redução de custo, né? Esse desconto numa quantidade maior e fazer com que isso resulte em ganhos de fluxo de caixa é maravilhoso, né? Que fluxo de caixa necessário. Nesse momento muito difícil. É muito difícil, é um dos nossos grandes problemas, especialmente do pequeno, né, Fabiano? Porque o grande tem uma mais facilidade de pegar um empréstimo, normalmente ele tem caixa, né? Sim. O pequeno é sempre aquela negociação. É mais apertado, né? Mas ao mesmo tempo é mais maleável. É mais ágil, sabe? Então, se pelo giro do estoque o pequeno negócio de varejo ele cresce ou ele tem problemas, então vamos olhar o estoque, como a gente pode juntos ter colaboração para quantos tu tem a mais aí, quantos me faltam aqui, a gente colabora, mesmo sendo concorrentes, né? Eu acho que esse movimento ele é mais natural pela necessidade. Infelizmente, né? Pela nossa cultura de competição. Claro. Então, agora eu tô vendo isso, mas naturalmente, assim, de acontecer essa ajuda. Porque as pessoas sabem, e não adianta eu me reerguer, né? O meu negócio agora tá operando aqui na minha rua, e só ele.
Os demais ainda não andaram. Se a rua não andar e se a rua estiver ainda impossibilitada de trânsito, ele não vai vender. Não adianta ele estar aberto. Visivelmente também, né? Agradável, não vai ter fluxo de pessoas. Então, não basta eu estar bem. Eu preciso que as pessoas na minha quadra... Por isso que eu gosto de olhar, então, de quadra em quadra, quem sabe? Ao invés do estado inteiro. De quadra em quadra, né? E aí a gente vai vendo um movimento que, eu confesso, né? Eu não caí, eu despenquei, né? Despencamos todos. Só que daí chega um momento que tu despenca, realiza só. Eu peguei minha bicicleta e fui no varejo que eu fui criado, lá no Rio Branco, no bairro Rio Branco, em Canoas. Ai. Foi duro. Debaixo d'água. Debaixo d'água. E aí eu cheguei lá e olhei pros vizinhos, eu sei as histórias, né? Eu sei as pessoas, eu conheço. Então ali toca muito mais quando a gente conhece, né? Muito mais. E aí eu vi os senhores, os amigos da minha família, dos meus pais e tal. Eu olhava tudo aquilo. Uau! Eu precisava daquilo para sentir, de fato, o que estava acontecendo num lugar bastante popular, de muita necessidade financeira, né? E a partir daquilo, de acompanhar mais de perto aquele movimento do que estava acontecendo ali, as lideranças tomando partido, o WhatsApp do bairro funcionando bem, para dar dica. Incrivelmente, assim, deu para ver que, a gente realmente conseguiu ter um espírito de colaboração e está conseguindo, e eu acho que só tem um jeito de sair dessa, é assim, porque a gente não tem recursos escassos, qualquer recurso está escasso, né, que tu pensar agora para o varejo. Então, que seja uma ajuda mútua que dê conta um pouco melhor disso, né, então... E depois dessa fase de sofrimento e luto, agora eu estou me sentindo muito mais forte, porque eu vejo o varejo também se sentindo mais forte, né? Eu vejo os negócios abrindo, eu vejo os negócios tendo vendas, eu vejo os negócios batendo recorde de venda. Olha! É incrível. Que coisa! Porque no meio da crise tem muita oportunidade. Sim. Então, hoje de manhã, o Arcione Piva, o presidente do Cindy Lojas de Porto Alegre, muito amigo, eu sempre acompanho as coisas que ele posta, confio muito na leitura dele de varejo, né? Um cara com uma experiência incrível. Sim. E aí ele postou um estudo do Cindy Lojas, recente, de agora, onde viu que 32% dos varejistas de moda, roupa, calçado, acessório, cama e banho, tiveram ganhos de faturamento nesse período. Olha no período só. de enchente. E aí, mas por que eu fui atrás? Por quê? Porque tem muita gente que doou e doou muito, e agora precisa repor. Esse foi o meu caso. Foi o teu caso. Então, chegou uma hora que eu não tinha mais, que não tinha lençol, fez frio, tá fazendo muito frio, eu tive que comprar coberta. Pronto. Então tu atesta a estatística, né? E que bom que tem esses movimentos. Então, se para uma boa parte tá difícil, tem uma boa parte que talvez vai contratar, vai aumentar, vai expandir por conta de um movimento de demanda acelerada agora. Chegou o inverno com força, as pessoas saíram e compraram de uma forma também não tão esperada. Então, de uma coisa tão bonita, né, da solidariedade, surge novas demandas para o varejo. E isso faz essa roda positiva girar, né? Faz as pessoas trabalharem melhor no varejo também. Os funcionários sorrirem mais, se sentirem melhor ali, que é fundamental, né? Porque esses funcionários que estão ali, eles estão com dificuldade na casa deles também. Sim, às vezes tá sem casa ainda, tá com algum amigo, familiar, e bota um sorriso no rosto e vem pra frente da loja aqui buscar cliente e vender, porque é uma necessidade. E se precisa de algo que motive, que tal bater meta, né? Maravilhoso para quem trabalha com vendas. Então, que bom que estão batendo meta, uma boa parte, né? Desse segmento nesse período, né? Então, eu achei esse um dado valioso. Em meio de tanta notícia ruim, tanta tragédia, a gente observar com atenção esses lugares de oportunidade. E, às vezes, tu tem que pensar em trocar de segmento também. Por que não? Né? Vamos falar sobre isso. Então, retomando um pouco, né? Tua primeira dica aí é olhar para o lado, olhar pro coleguinha, olhar para sua quadra, ver o que 2, 3, 4 podem se unir para ter mais força nesse momento. Então, esse aqui é a tua primeira dica aí do nosso podcast de hoje. Segunda dica, vamos dizer que dá para olhar para o negócio, então, e entender. Continuo do jeito que eu estava pré-chuva, pré-tragédia climática agora, ou tem um ajuste aí? Eu tô pulando o fluxo de caixa porque a gente tem um episódio sobre isso, né? Maravilhoso. Temos. Então, Rômulo e Patrícia nos ajudaram muito a entender
né? E trouxeram até o básico, né, Fabiano? Que é olhar para o seu fluxo de caixa, sua capacidade, onde a gente consegue. Então, convido vocês também a acompanharem esse episódio que está logo atrás aqui e que agora o Fabiano aí entra com essas informações preciosas do varejo que complementam a fala aí da Patrícia e também do Rômulo. Boa. O que eu sublinho com essa questão financeira, só se eu puder acrescentar algo, é negociar fornecedores, mas um a um mesmo, sabe? As pessoas estão mais sensíveis à negociação para poder postergar. Tem varejistas, né, próximos a mim que confessam que eu não precisei nem ligar. O fornecedor me ligou e disse, cara, em 60 dias a gente nem vai falar. Só toca o teu negócio, depois a gente vê. Então, assim, postergando dívidas. Confiança, isso chama, né, Fabiano, nos negócios. Relacionamento, confiança e uma solidariedade também do ponto de vista de negócio. O cara sabe que o varejo é o ponto de venda dele, agora olhando da perspectiva da indústria que produz aquilo que tu vende, né? Então, ele não quer que tu deixe de existir também. Então, com certeza. Há uma colaboração natural aí. Então, negociar muito com o fornecedor, postergar o que der para esse período. Parcelar, né? Empurra, joga para frente. Joga para frente e só manter contas essenciais. Mas eu ia trazer essa dica que tem a ver com o mercado, né? Olhando pro coração da empresa, assim, né? As vendas. Então, eu acho que tem duas formas de ver isso. Uma é ampliar o mercado dentro do teu segmento. O que é isso? Pensa aonde tu ainda não vendeu, né? Então, naturalmente, né? E os empresários, os empreendedores estão nos assistindo aqui. Essa turma deve estar pensando assim, cara, mas para quem que eu vou vender agora? Né? E eu quero te dizer, talvez não seja mais para o mesmo cara que tu vendia por alguns meses. Porque esse cara tá com tanta dificuldade, tu tá olhando pro lado, tu tá vendo tanta dificuldade ao teu redor, e tu vendia naquela comunidade de pessoas, naquele grupo de pessoas, mas o teu produto pode funcionar muito bem em outro lugar, ou até com uma parceria com uma outra empresa. Então, se no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, tu tem convicção que as vendas vão reduzir muito, então que tal vender em Passo Fundo? Que tal vender em Ijuí? Que tal vender em Florianópolis? Como fazer isso? Então, sozinho é mais difícil, com parceria é mais fácil. Vejo bastante gente, poxa, mas peraí, eu conheço alguém naquele município. Eu ia puxar a listinha dos contatos. Claro, e aí esse alguém conhece aquela comunidade empresarial, que pode ser um contato para te propor uma parceria, para o teu produto funcionar lá. Daqui a pouco tu tem um produto exclusivo que vai funcionar super bem num lugar, vai ser um inédito e vai complementar muito bem o mix de alguém. Então, sei lá, vamos ficar com um exemplo de moda, alfaiataria feminina. Tu tem um casaco, uma produção exclusiva aqui da Serra Gaúcha, que tu acha que não vai vender com tanta naturalidade quanto vendia em um outro momento no bairro que tu opera atualmente. Tá bem. Mas quem sabe se ele funcionar em um município... Pensa num município com bom potencial de consumo, né? Também. Acho que é uma boa estratégia, né? Então, vai lá. Passo Fundo, Bento Gonçalves, Santa Maria, né? Ijuí, Florianópolis... Cidades que não Curitiba. Foram tão afetadas. Até em outros estados, né? Onde tu possa fazer esse produto funcionar. E isso não pode, né? Se tu tem capital, condições, parceiros, tu pode abrir uma operação tua, mas tu pode pegar carona com alguém, né? Que já tem uma operação funcionando. Que o custo se reduz muito e tem mais agilidade, né? E por falar em reduzir custo e agilidade, o digital tá aí para isso, né? Eu ia te perguntar sobre isso e reforça muito o digital, né? A pandemia já escancarou isso, já falamos quantos exemplos maravilhosos a gente trouxe aqui. Eu sempre lembro de um que a gente trouxe logo no início do plano de voo, aí já tem 2 anos e tanto plano, né? Mas que a gente que era um vendedor de lenha do litoral. E que ele vendia lenha somente lá onde ele ficava esperando. E quando veio o WhatsApp, o Sebrae ajudou ele e ele passou a vender a sua lenha pelo WhatsApp. E hoje ele vende o ano inteiro. Que legal. Eu achei isso algo, parece tão pequeno, né, Fabiano? Mas eu acho que é um exemplo tão forte do que pode ser feito. Porque ele só teve que aprender a operacionalizar o WhatsApp. E trouxe clientes, espalhou o número dele... Então, acho que a pandemia nos forçou a nos digitalizarmos, né? Os pequenos negócios também mais rapidamente. E agora a gente tem mais um passo quanto a isso, né? Sem dúvida. Bem lembrado esse exemplo. Porque ele é
singelo e muito potente, né? Singelo e potente. Ele tá tão forte aqui sempre. A gente sempre relembra esse exemplo, porque tu usou as palavras, eu acho que são isso. Se ele é singelo, ele é muito potente. Vendia somente numa época, quando tinha fora do inverno, e agora ele vende o ano inteiro. Maravilhoso. Então, ele acrescentou a tecnologia que era necessária para ele, né? O WhatsApp. E a partir dali, conseguiu fazer os seus pedidos e operar o seu negócio. Então, é bastante sobre isso. Eu vejo que, além dessa alternativa de um novo mercado, tem também um novo negócio. E eu tenho atendido alguns varejistas com essa pauta. Então, assim... Novo negócio, trocar de segmento. Vendia algo que agora é mais dispensável. Menos essencial, melhor falando. Tipo, vou dar um exemplo, assim... sei lá, se tu pensa em demanda, em volume de pedidos, é provável que agora reabastecer as casas, né, utilidades para casa, vai ter muito mais demanda do que depilação. É provável. Sim, provável. Então, quando tu tem uma redução de dinheiro, quando tu tem uma redução de orçamento, isso aconteceu na pandemia também, essas fatias do bolo, elas se movimentam, né? E essa priorização de onde vai o meu dinheiro também. Então, agora, essencialmente, está crescendo material de construção, está crescendo móveis. Está até faltando. Exato. Nas lojas. Estão demorando para entregar. Porque, né? Então, assim, se tu precisar botar o piso na tua casa, é provável que, né? Tu vai ter que esperar, né? Vai ter uma negociação talvez não tão favorável, porque a demanda cresceu de uma forma brutal. E utilidades para casa, né? Repor tudo que precisa de uma casa. Pensa assim, quero uma oportunidade de negócio agora. Pensa em tudo que precisa para uma casa. Nossa. Né? Para uma casa tá em condições de morar, utensílios e tal. Em detrimento de alguns serviços que podem esperar, né? Ou podem ser feitos de outro jeito que não comprados, né? Num formato de negócio que até então poderia estar na lista daquela pessoa. Trazendo a depilação que tu trouxe, dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa. Por um período, porque tu economiza. Então, sabe? Então, talvez a gente vai começar a ter uma mudança de segmento em alguns grupos de empresários. Eu estou percebendo isso, não é uma grande maioria, mas é até surpreendente, assim, porque o cara que tem visão, empreendedor, assim, é impressionante, eu super admiro, né? Porque no meio da crise o cara consegue enxergar, sabe, respirar, enxergar que por esse caminho vai ser muito mais duro, mas eu acho aqui que tem algo natural, que o mercado vai absorver naturalmente. Eu vou abrir e vou sair vendendo. Então, eu acho que vale considerar isso também, né? Se o teu serviço... O pequeno tem uma vantagem nisso. Sim. Porque é muito, como tu falaste antes, é muito mais... É menor, a sua operação é mais fácil de mudar. E eles me dizem de uma forma muito sábia, assim, né? Eu quebro o meu negócio, mas não posso quebrar minha família, né? Então... tô vendo aqui que, poxa, as ajudas que eu tô recebendo, elas são importantes, mas no meu contexto elas não serão suficientes. Então, que bom, né? Poder fechar da melhor forma para poder reabrir e empregar a gente, fazer o seu sonho acontecer e fazer o empreendedorismo que está tão latente naquela pessoa, né? Agir para o bem, seguir. Fabiano, tu conhece muito, né, os números aqui, os dados e o nosso mercado. A gente pode dizer que a grande maioria dos negócios do varejo aí, pequenos e médios, são negócios familiares? Sim. Daí tu traz isso de não quebrar a família. Então, não é só um negócio que tu fecha as portas e vai embora. Não. E tá aí a pressão maior, né? Porque tu tem... Nessa pesquisa que a gente fez, com os 16 mil afetados, que são uma amostra dos 160 mil no Rio Grande do Sul, 72% disseram que tem de 1 a 10 funcionários. Então, alguns são familiares e outros não. Mas quando tu tem uma estrutura pequena, a relação família, ela se mistura, né? Confunde bastante. Totalmente. Então, a responsabilidade, sabe, o grau de comprometimento é muito grande daquele líder, daquele empresário, daquele negócio que sabe o que tem por trás, né? Então, ele não quer que aconteça uma tragédia familiar e dos próximos aos seus. Então, ele já antevê
uma mudança ali na frente. E aí nos procura. E aí, tu acha o quê? Nesse mercado eu vou abrir assim, nesse lugar, desse jeito. Já vem pronto muitas vezes, né? Já vem com a ideia. Já vem maravilhoso. E ele nos ensina muito, né? Caramba, claro. Como é que ele enxergou isso? E o Sebrae, nesse momento, está muito preparado para receber o seu cliente, digamos assim, nossos empreendedores e empreendedoras. E vocês estão com esse olhar aí de ajudá-los a dar uma virada aí, está indo para a direita, vamos para a esquerda, vamos dar uma troca. Vocês estão com grupos reforçados. É bom que a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes a pessoa está em dúvida, né, Fabiano? Sim. Tá, eu acho que eu tenho que mudar, mas eu também não sei por onde eu começo. Vocês estão, né, com um time, com um olhar, especialmente agora, após... Completamente, né? Todo mundo se voltou. Foi muito legal o que aconteceu no Sebrae, assim, porque nós somos 450, 500 pessoas e todos estão dedicados ao atendimento agora. Então pra gente foi um ato, assim, de vulnerabilidade, de empatia, de resiliência muito grande, porque mesmo que a gente faça o melhor 24/7, não vai ser suficiente. Isso nunca a gente sabe. E aí estamos no mercado, né, procurando mais empresas, mais instituições que queiram ajudar para poder chegar rápido em mais gente. Mas o que a gente tem de ajuda para uma fase agora do cara que já saiu, né, da fase de reconstrução imediata, assim, digamos que ele já está operando, né? Passado, a gente também teve o Sebrae Tech Supera, né, ainda está atendendo, e esse foi para resolver o problema de estrutura, né? Então, ajudar na compra de tudo que precisa para o cara botar o negócio dele para funcionar, né? Para a barbearia ter de novo a cadeira, as paredes, o espelho, né? Foi tão grave as máquinas, que até isso não é só como na pandemia, não tinha gente para consumir, mas o teu negócio estava lá, a cadeira da barbearia estava lá. Agora o cara ficou sem a lâmina para te fazer, sem as paredes da... O que não é nossa expertise, né? O Sebrae não tem como core, né? A nossa essência não é para fazer obra, a nossa essência é ajudar na gestão. Mas a gente teve que esquecer um pouco a essência e fazer o que precisava ser feito, né? Então, a gente está ajudando, né, as empresas a se reerguerem fisicamente através do Sebrae Tech Supera. Superada essa fase, a gente tem, ou em paralelo a ela, a gente tem consultorias, né, que ajudam o cara na essência mesmo ali da logística de operação, na parte financeira, na parte de estoque, na parte de logística, enfim, na estrutura que ele precisa para o negócio operar. E essa também, a gente tem uma consultoria que está 100% subsidiada, com limite de até R$ 2.500, o que é suficiente para a maioria dos casos. Então, é uma ajuda muito importante, que a gente quer que as empresas contem com isso, né? A gente quer espalhar isso, porque é um momento que, se ele ficar sozinho, vai ser muito mais difícil. Então, a gente não quer... ele ser pequeno, tá tudo certo. Agora, ele ser sozinho é muito duro. E aí, a gente quer estar com ele. Então, a gente está espalhando, né, essas ajudas para que a gente possa chegar essencialmente em quem de fato precisa. E é tão bom, eu falo lá com a turma, é muito louco. Às vezes, tu pega um Uber assim... E pergunta, né? Eu já sei até como perguntar sutilmente, assim. E aí, tu vai fazendo tempo? pesquisa, o meu treinador na academia, quando eu não tô querendo malhar, eu tô querendo só conversar, ele fala, é pra caçar músculo e não caçar papo. Tu caça informação onde tu tá. Eu caço. E aí eu pergunto pro Uber, eu pergunto, e aí, faz tempo que tu trabalha com Uber? Que eu já sei. Já sabe essa pergunta ela é boa porque ela é sutil, né? Tu não tá invasivo, né? Não tá entrando na dor do cara, mas daí, normalmente, aconteceu só comigo mais de 20 vezes, certo? Ele diz, não, tô há pouco tempo, a minha loja tá embaixo d'água. Que bom que eu entrei aqui. Daí eu falo, o cara me olha como se eu fosse um... Salvador. Eu me sinto estou anjo por uns minutos na vida de alguém. É muito louco. E aí, que tu pegue muitos e muitos Ubers assim, tá? Agora, saindo daqui, eu pego mais um. E aí, eu sempre peço para chegar nesse ponto de contato. É claro que esse é um exemplo pessoal, mas o que a gente está fazendo é divulgando amplamente, né? Divulgando nos grupos de WhatsApp que a gente tem, divulgando para que as pessoas divulguem, né? Eu brinco sempre, falo lá no meu Instagram, né, o tempo inteiro. Cara, se pensa nas empresas que tu comprava. Quem que tu pedia pizza, né? Quem que tu chamava quando tu tava com fome durante a tarde?
Quem é o cara que tu cortava o cabelo? Quem é o cara da farmácia? O cara do gás, da água mineral que tu pede. Então, pensa nisso e manda essa ajuda para eles. E aí fala para eles fazer o mesmo. E assim a gente vai indo, né? Vai consertando, né? Essa rede que foi bem bagunçada. Então, é muito sobre isso, assim, de eles acessarem essas ajudas. E aí eu volto, né? Nos WhatsApp de bairro tá chegando... Porque o Sebrae tem uma ajuda, né? Que a gente acha que ela é muito relevante, mas ela não é suficiente. Então, tem muita gente ajudando de várias formas, né? Tem muitos grupos, a sociedade civil está muito organizada, né? Muito organizada. E reagiu muito rápido, né, Fabiano? Se a gente pensar no momento da tragédia ali do ápice, sim, ela já estava muito organizada, né? Incrível, né? Incrível. E muitas empresas botando as suas tecnologias à disposição para encontrar quem está oferecendo com quem está precisando. Bom, muitas pessoas foram salvas, sim, graças a isso, né? Sim, E é incrível, né? E quando eu fui aprofundar um pouco esses movimentos, a pessoa que estava ali na linha de frente do resgate é o cara que estava com a empresa e a casa embaixo d'água. Isso é incrível, né? Eu disse, cara, não podemos cansar nunca. Esses caras, a gente tem que ajudar eles e ir até o fim. E vai demorar um pouco para chegar ao fim. Não é maratona. Se fosse maratona, a gente sabia. 42, né? Tá resolvido. E não é 100 metros rasos muito também, menos, né? Muito menos. Porque a gente, né, brinca muito, tem brincado com isso, assim, não são 100 metros rasos, é um pouco mais longe, que a gente não sabe muito bem quanto, a gente precisa ter esse fôlego. E eu acho que é assim, por falar em fôlego, ajuda, respira e te cuida. Ajuda, respira e te cuida. Primeiro você bota a tua máscara. Porque senão tu não chega, né? Então eu vi isso em mim mesmo, né? Quando eu vi que eu tava caindo psicologicamente, fisicamente, eu disse, cara, cadê meu momento de respirar, né? Porque a gente sente culpa até, né? Poxa, peraí, eu tô com meia hora pra almoçar. Não, poderia estar ajudando alguém nessa Não, eu preciso... E eu tô vendo essa necessidade no empresariado. E tenho falado para muitos que tem essa... É nato nessas pessoas, né? De ajudar antes de se cuidar. E aí, cara, peraí, vamos olhar pra tua empresa agora? Como é que tá aí a tua empresa, né? E aí eu tava, esse fim de semana, falando com o Gustavo da Cão Nobre. Cão Nobre é um pet shop lá em Canoas, no bairro onde eu nasci. Por isso que eu sei mais casos dali, que eu tô recebendo todo o tempo, né? Ele tava nessa fase, né? E eu disse, Gustavo, e a tua família, velho? Irmão. Não... E os teus pedidos para te reabrir a Cão Nobre. E enquanto isso estava ajudando todo mundo, né? Então também tem essa história. Da gente se olhar, com certeza. Se olhar, E eu tô percebendo esse movimento agora, né? Quando as coisas... a água desceu e a gente está acomodando um pouco melhor. Essas mudanças de segmento, agora eu volto para ali, né? Essas mudanças de segmento vão acontecer. E também essas mudanças de mercado, né? Então, eu vou ampliar o meu mercado, vou vender onde eu não vendia. E, às vezes, para alguns negócios, é trocar de bairro, né? Trocar de bairro. Ter um canal digital que tu entrega também, né? Onde tu recebe o pedido, mesmo fechado, e tu vai entregar. E, às vezes, pedir ajuda também, comprem de mim e eu te entrego assim que der, né? A gente viu bons exemplos com isso, né? No varejo aí, eu acompanho aqui, então a gente teve, né, a fábrica de alfajor aqui, que foi um ícone, eles conseguiram... Sim. Antes do prazo, entregaram, né? Uhum. Tem uma outra fábrica, esse fim de semana eu acompanhei também, uma fábrica de queijos veganos, que também conseguiu se recuperar fazendo essas vendas antecipadas aí, antes do prazo que eles tinham planejado. E a gente sabe que o varejo ele é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul, né, Fabiano? O varejo, ele representa muito, ele é muito mais do que produto e dinheiro, né? Sempre olha assim. Ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar social, ele é um ponto de encontro do bairro, da cidade, da rua, né? E ele ajuda, ele resolve a vida das pessoas, né? Sem o varejo, tá feita a treta, né? Porque o digital tá aí, né? Quando a gente fala, né, só no digital, ele é maravilhoso, nos possibilita muitas coisas, Sim. possibilita vender para fora, né? Sim. Muitas coisas.
Mas a gente não pode esquecer do físico, né, Fabiano? Porque ainda é o nosso forte, né? Sim. O encontro lá no bairro, na loja para tomar o chimarrão de manhã, na barbearia, na farmácia, eles são pontos muito importantes, né? Dá para usar esses pontos também como um novo recomeço, para pensar alguma coisa no social, para ajudar o seu bairro e também ajudar o seu negócio? Não, sem dúvida. Esses exemplos que tu trouxe são lugares que as pessoas poderiam comprar no digital. Mas elas querem ir lá, encontrar alguém, conversar, aprender alguma coisa nova, ter um momento bom no dia, socializar, né? Porque o ser humano gosta de socializar. Claro, e assim, a gente já aprendeu. O digital é na falta de tempo, na falta de conveniência, na falta de opções, na falta de preço bom. Aí o digital entra, e entra muito bem, e tá tudo certo. Mas os negócios físicos ainda são 80% do que é vendido no Brasil. Então, eu ia te perguntar sobre esse número, se não é de longe. Aí nesse 80-20 aí. Eu uso alguns relatórios que eu acompanho, né, de consultorias daqui, mas a gente não erra de longe, assim, é em torno disso, né? Pode considerar que é em torno disso que não vai errar, vai variar de segmento. Mas uma média. E por quê? Porque a gente não se vê atendido plenamente, né, pelo digital. Então, por isso que as pessoas querem ajudar os negócios do seu entorno, querem que sobreviva, querem manter aquela oferta ativa ali, né? Porque aquilo tem a ver, inclusive, com a valorização do seu local de moradia, né? Então, eu moro num lugar, eu tenho... Sempre a cooperação pressupõe egoísmo. Eu aprendi isso quando eu trabalhei alguns anos com redes de cooperação, com cooperativas. O dia que eu me dei conta disso, né? Algumas pessoas experientes me falavam, caramba, mas como pode ser isso? Mas isso é essência humana. Aí nós podíamos entrar na filosofia para um outro podcast. Acabamos de fazer aí, né, para poucos dias, celebrar 122 anos do cooperativismo, que nasce aqui no nosso estado, né? Então temos muito orgulho mesmo do cooperativismo. Temos. E sabemos da origem, né? do que nos impulsiona para ele. Eu preciso também ter um ganho individual. Sim, né? Exatamente. Eu coopero, porque o entorno é importante, mas... E nesse caso do varejo, para fechar, né? Vai estar mais seguro o meu bairro. Meus filhos vão poder sair na rua. Olha que você está trazendo, trazendo segurança para a vida das coisas pessoas. Que são invisíveis, né? Quando fala em varejo... Mas se a gente vai descendo, e como eu tenho a oportunidade de aprender muito, né? Com essa estrada toda aí... Eu fui me dando conta disso, né? Não é sobre o produto, não é porque... mas ele consegue no digital, é verdade, mas ele não quer porque tem um monte de outras coisas que a gente está falando aqui, né? Então, é a casa dele, é o entorno, é o visual do bairro, é a família, é o chegar e sair bem, né? É poder contar. Então, é muito sobre isso. E tá todo mundo... se tu perguntar, assim, é importante ter gente para poder contar, depois de pandemia, enchente... né? Então, eu acho assim, né? Vou fazer uma inferência aqui, mas vai dar 100%. E se antes da gente passar por essas duas dificuldades extremas, a gente se perguntasse, e aí, será que um dia tu vai precisar muito de alguém e tal? Talvez não fosse 100%. Talvez a gente não, né? Me viro bem. Né? Deixa que eu vou. Mas veio duas que... E tá tudo bem, acho que a gente já aprendeu com essas duas, né? Agora a gente segue, não precisamos da terceira, né? Eu agradeço, eu já... especialmente agora, já tá bom. Vamos negociar. Acho que a gente vai entender dessa vez. Então, agora... A pandemia, eu acho que a pandemia, até por ser, a gente falava aqui nos bastidores, né? Era uma questão global. É aqui, mas é na China, no Paquistão, onde for. E agora é sobre o nosso estado, né? Tem estudado muito sobre territorialidade, então tem feito muito sentido. É o meu território, é a nossa língua, raízes, é da minha família e 96% do estado foi atingido de uma maneira ou outra. Então, acho que aquela frase que a gente... Quem diz que tá bem, não tá bem, né? É um olhar também que a gente tem. E eu acho que a gente tá aprendendo. Ou tá mal informado. Ou tá mal informado. Eu acho que tá mal informado. E... muito bem. Que mais, Fabiano, nós vamos contar aqui para os nossos... Tu sempre fala, toda vez que tu vem aqui no Plano de Voo, eu falo sobre a expressão que tu cunhou, né? Que por culpa das NRFs aí, né? Os maiores eventos o maior evento de varejo do mundo, né? A maior feira. E que há 2 anos já tu voltou com o Novo Varejo Raiz, que é conexão. Meu coração se conectar com o teu coração e eu consumir de ti, atendimento, personalização e tudo mais.
nesse momento aqui, o novo Varejo Raiz reforça tudo que tu vem nos contando e defendendo, porque é uma bandeira tua, né? E incrivelmente ele se fortalece. Mesmo que esteja agora passando por dificuldades, eu tenho convicção que a gente sai mais forte dessa, enquanto varejo raiz, né? Tudo que a gente falou até aqui no podcast, eu acho que são conceitos de varejo raiz. E eu acho que é um lugar que ele é também um lugar de muita inovação. Por mais que a gente perceba, o varejo está tradicional, né? O varejo... Eu vejo um lugar de... Só que ele não sofistica tanto a forma como comunica, né? Mas que inova, é um lugar muito criativo, né? Pela sua capacidade de estar próximo dos negócios. Quando eu falo com grande empresa, é muito comum os grandes varejistas me falarem: Zorteia, eu queria muito ter a proximidade com o cliente que a pequena empresa tem. Me ensina como é que eu faço isso. É um potinho de ouro isso, né? Eu digo pra ele: abra uma pequena empresa. Tu tens que ser pequeno. Vamos fatiar essa tua grande. Então, assim, por mais questões competitivas que haja, né, tem uma questão que ela não é negociável, né, que é essa proximidade. E isso, se bem usado a favor do negócio, transformado em serviço, em produto bom, fica numa condição de competição muito superior. Né? Tu fica numa condição de privilégio, né? Nessa briga que tu sai da guerra de preço mais facilmente, quando tu tem transformado. Poxa, mas para ser varejo raiz, tu tem que pertencer àquele lugar. E para pertencer, tu tem que saber o que tá rolando ali, né? Quem são os vizinhos, quais são as dores e valores daquela comunidade, quem tem talento para isso, quem tem dificuldade naquilo. Entendendo isso, tu vai ter uma condição melhor de ofertar, né? Aquilo que é importante naquele momento. Né? Então, poxa, eu tenho um pet shop e os cãezinhos estão estressados agora. Opa, será que um playground para cãezinhos que eu nunca fiz de um jeito diferente? Um provador de roupa para eles terem uma experiência nova? Eles, eu falo, nesse caso, os humanos que se divertem. Claro, aí, né? A gente que se diverte comprando coisa para os nossos pets. Então, uma oferta com uma comunicação mais afetiva. Então, tem coisas aí que envolvem criatividade, que é muito essência, né? E isso se transforma em inovação quando acontece, se depara da ideia para se transformar em produto e serviço percebido pelo consumidor. Tem que ser não percebido. Necessariamente algo que precise descarregar que a gente brinca, né? Um caminhão de dinheiro para isso. Às vezes essas pequenas mudancinhas... um processo de fidelidade da entrega da ração, lá seguindo no pet. Eu tô aqui pensando porque tenho pet, né? Eu adoro quando assina e sabe, em tanto tempo eu vou receber, porque às vezes a vida é tão corrida que não dá tempo. Sim. Ou quando vem com um bilhetinho, a ração das Pimpins, que são as minhas gatas, eu guardo os bilhetes na porta da geladeira. Uhum. Muito legal. E eu tenho, né, a gente fica com essa questão do afeto, e isso tudo que tu tá trazendo aqui do varejo raiz, que é o momento de a gente se apropriar dele. Mais do que nunca agora. Mais do que nunca. Muito bom. Tá ótimo. Fabiano, dá pra gente ficar aqui bastante tempo falando, né, sobre isso, mas acho que a gente levantou bons pontos. Quero te agradecer demais por estar com a gente em mais esse episódio. E te disponibilizar para os nossos empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo. Se vocês estão com qualquer dúvida, medos, querem trocar uma conversa, ter uma ideia, procurem o Sebrae, procurem o Fabiano, todo o seu time, né? Que estão preparados para ajudar a caminhar por esse caminho aí que está com um pouco de pedregulhos no momento, mas se a gente for junto, a gente vai mais firme e mais longe. Então, Fabiano, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, falar para a nossa audiência, né, que está acontecendo um indicador que eu acho que é fundamental agora. Giro de estoque, lucratividade, prazo médio de cobertura são indicadores essenciais para o varejo. Mas tem um que eu aposto muito, que é os sorrisos por dia. Então, se tu puder colocar aí, na tua parte de gestão, aí, num lugarzinho na tua planilha, número de sorrisos por dia, que tu sorriu, que a tua equipe sorriu e o teu cliente sorriu, e dar uma acompanhada nas próximas semanas, eu acho que isso vai ser um caminho para aumentar as tuas vendas, o teu ticket médio e o teu giro de estoque. Então, estou percebendo que esse movimento, ele arrasta, sabe? Quando tu consegue, a partir da liderança, transformar isso em cultura. Olha, a situação é difícil, mas a gente vai conseguir e vai ser por esse caminho. As pessoas começam a acreditar mais naquilo, tiram aquela paralisia, né? De, poxa,
tá ali só sobrevivendo, parece, né? Tá aquela situação, vai pro trabalho, vai pra casa, às vezes não consegue trabalhar do lugar que era antes, mas dá esse caminho e poder ir fazendo pequenas comemorações também. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E esse exemplo positivo de liderança define completamente a experiência do cliente no varejo. E aí é virtuoso, né? Então, poxa, peraí, eu entrei num lugar, aqui tá bem. Por mais que tudo de triste que a gente passou, agora aqui tá bem. As coisas estão com resiliência, mas estão em paz e até alegres novamente. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu vi alguns casos, né? Semana passada, de uma pizzaria. Eu acompanhei o cara, porque eu ia na pizzaria que ele servia, era a favorita do meu filho, era rodízio. E aí, uma vez ao mês, meu filho me cobrava. Vamos lá no rodízio, a melhor pizzaria do mundo, ele chamava a pizzaria. E aí, eu, sei lá, por 10 anos, levei meu filho lá e aquele menino realizou o sonho de ter a própria empresa e abriu a sua própria pizzaria. E essa pizzaria no bairro Matias Velha, não preciso contar a parte difícil da história, vocês já sabem. Só que aí, foda, né? Cara, tá vindo bem. Tá vindo bem, mas é porque é o que falamos. Quem não tá bem, quem diz que tá bem, não tá bem, porque é sobre pessoas com quem a gente conviveu, a gente convive. Eu quero refazer, eu continuo indo bem. Continuamos bem. Só que tive emoções pelas quais eu me orgulho, inclusive. Mas aí, tava lá o cara sorrindo. Eu disse, cara, como é que ele consegue? Sabe, eu pensei, cara... E aí tu começa a ver a equipe dele, o pizzaiolo dele, a pessoa que faz a entrega, também já estão juntos ali, ainda limpando, arrumando, mas sorrindo. Esse é o caminho. Daí ele já começa a ver, poxa, a cabeça já se organiza, eu já sei para onde é que eu tô indo agora, eu sei que ajuda eu vou pegar, porque eu consegui respirar, eu consegui expandir, né? E aí até quem ajuda vai com mais força. Poxa, peraí, ele tá querendo, então peraí, vamos pegar esse cara e vamos botar ele lá para cima de novo. Então é sobre isso, sobre a gente se ajudar e sorrir mais. Vamos implantar, então, um sorridômetro. Olha a ironia. A gente fala de sorriso e tu chora, né? Mas é assim mesmo. Mas são as emoções... não tá equilibrado, né? Não tá equilibrado. Então segue o baile. É um momento delicado e eu acho que a gente também nos acolhermos, né, Fabiana, e entender aquilo que você falou antes, né? Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas às vezes a gente precisa se ajudar primeiro para poder ajudar o outro. Então, sim, são momentos super delicados que todos nós estamos vivendo, sofrendo, então abraçar um pouco isso, mas dizer, mas vamos seguir. Também sentir, né? Sentir. Porque sentir e depois, tipo assim, vai ter recaídas. Eu acabei de ter uma. Mas aí tu vai lá e chora, e depois tu volta e sorri e vai de novo. Então é sobre isso. Sobre respirar fundo, manter esse equilíbrio mental. Agora, estar bem consigo mesmo é muito importante para poder dar conta, né? Dos seus times, das suas equipes. E tô vendo, no meio de toda essa confusão, ainda assim, muita agilidade, muito resultado positivo em pouquíssimo tempo, né? Porque foi agora, né? Foi agora. Gente, não no mês passado, né? Foi mês passado. Parece que faz um ano. Parece. Mas foi o mês passado. Então, parece que foi 2020, mas não foi a pandemia. Então, tô bastante otimista para os próximos meses. Talvez não do ponto de vista de confiança do consumidor diretamente, mas do ponto de vista de atitude que vai gerar novas formas de atuar nos negócios e que a gente vai achando alternativas para fazer a roda girar de novo. Então é isso que eu tô percebendo. Assim como o Clayton lá da pizzaria. Ele vai abrir de um outro formato, vai conseguir viabilizar e vai tocar a vida. E logo, logo, quem sabe, ele abre de novo, de um outro jeito, e aí as coisas vão acontecendo. Então é sobre isso. Resiliência, né? E o nosso povo dá aula disso, já deu pra ver. Dá aula. Um salve, então, aos Claytons da vida. Por mais Claytons. Por mais Claytons. E por mais Fabianos, nos ajudando a lembrar que às vezes é preciso sorrir, contar esse sorriso aí. Inclusive, no varejo, que é venda. E às vezes a gente acha que é só eu dou o meu produto e tu dá o teu dinheiro e é isso. Mas não é sobre isso. Não é. Coisa sobre boa. Gente. É sobre gente. E aquele obrigada sempre mais do que especial é para vocês que acompanham a gente aqui nessa aventura, nesse voo que é o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Já são quase 200 episódios de conteúdo aí, um prêmio muito merecido e agora focados nesse momento para ajudar os empreendedores e empreendedoras a trazer, a se recuperar e botar a economia desse estado de volta, quem sabe maior ainda do que estávamos antes. A retomada dos pequenos negócios, nesse momento, ainda será assunto de outros episódios do podcast, do Plano de Voo, então você fique atento.
E se você é empreendedor, empreendedora, tiver qualquer dúvida, quer mandar aqui pra gente, dúvida pro Sebrae, você pode acessar a caixinha de perguntas do episódio aqui no Spotify e manda a tua pergunta que a gente encaminha pro time do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais e acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Acompanhe os outros episódios do Plano de Voo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo, técnica e edição de Felipe Vilela, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo.